Paz do Senhor para todos. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Versículo de número 9. Eu estava me lembrando agora, quando eu comentei com vocês, logo no começo do culto, sobre... Imagina você escrever a sua história. Imagina você ter que escrever a sua história. Imagina você escrever como foi a sua conversão. Imagina só, o privilégio que esse homem chamado Levi, e Jesus muda o nome dele para Mateus, teve ao contar o seu testemunho, ao escrever a sua história. Então, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. O texto diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo o que eles falavam, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado, poderoso, eterno Pai, te agradecemos, meu Senhor, por poder estar, meu Senhor, na tua casa, Deus. Te agradecemos, Pai, por poder estar na tua presença. Senhor Jesus, continua falando conosco, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Fala comigo, Pai. Fala com aqueles, meu Senhor, que se encontram, Pai, do lado de fora dessa igreja. Com todos, meu Senhor, que irão nos assistir, Deus, pela internet, com os teus filhos e filhas, ó Pai, aqui na tua igreja. Joga, meu Senhor, por terra todo impedimento, Senhor. Todo mal, Pai. Tudo que se opõe, meu Senhor, à pregação da tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, remova, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Eu espero um pouquinho vocês se recomporem, tá bom? Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, meus queridos, imagina você escrever a sua história. Imagina você ter que escrever o seu testemunho. Imagina você pegando uma pena e ali botando aquela pena numa tinta. Hoje a gente trabalha com caneta, hoje a gente trabalha com lápis. Mas na época em que esse texto foi escrito, era uma pena. O escritor ia lá, pegava uma pena, a ponta dela, botava ali na tinta e ia escrevendo. Sobre um papiro, sobre um pergaminho, ele ia escrevendo. Imagina você ter que contar ali a história do cristianismo, uma parte da história de Jesus, e você saber que ao contar aquela história, você está inserido nela. Imagina só. Imagina o privilégio que aquele homem teve de estar inserido dentro de um contexto a qual ele estava escrevendo. Geralmente, quando nós vemos um escritor, quando ele escreve um livro, ele vai escrever um livro acerca de uma história de alguém, uma história de uma outra pessoa, ou uma biografia. Mas imagina você, dentro desse livro que você está escrevendo, e você não está escrevendo qualquer um livro, você está escrevendo o livro e a história da maior pessoa que já pisou neste mundo. Você está contando uma parte da história de Deus, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Imagina você contar uma parte da história de Jesus e você saber que ao você contar a história de Cristo, você está inserido nela. E imagina só, eu imagino mais ainda, você ter que contar a história sua em que o próprio Senhor Jesus chegou até você, Ele te chamou e você deixou tudo para trás e o seguiu. Imagina só a história linda desse homem. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele entra em Cafarnaum.
E segundo os historiadores, ao entrar em Cafarnaum, existia o que naqueles dias? Existia a colheitoria. O que era a colheitoria? A colheitoria era os publicanos de um lado, todos os publicanos de um lado, e os publicanos de outro. Para cada publicano existia uma média de 3 a 4 soldados para fazerem a segurança deles. Por quê? Porque os publicanos, eles arrecadavam impostos para o governo de Roma, para os romanos. Então, os publicanos, eles eram odiados, eles eram considerados traidores da nação. Não somente porque eles cobravam impostos do seu povo, mas sim porque, ao invés de eles cobrarem do que a lei ordenava, tá? Eles cobravam a mais. E com isso eles ficavam ricos. Com isso eles ficavam milionários. Então, os publicanos, eles tinham a má fama de serem traidores da nação, de serem homens corruptos. E imagina só, um belo dia Jesus entra em Cafarnaum, e Jesus está passando ali, e ele vai direto, ele vai passando pelos publicanos, e ele vai vendo 1, ele vai vendo 2, ele vai vendo 3, ele vai vendo 4, ele vai vendo 10, ele vai vendo 20, ele vai vendo 30, e de repente ele chega naquela única pessoa, e ele chega para aquela pessoa, e ao invés de dizer, cumprimentar quando nós cumprimentamos, dizendo boa tarde, boa noite, paz do Senhor, ele chega, ao invés de dizer shalom, ele diz uma única palavra para aquele homem, e essa palavra que mudou a vida daquele homem, a vida daquele homem mudou depois daquela palavra. Você quer saber qual foi a palavra que Jesus disse para aquele homem? Jesus disse assim: segue-me. Jesus não disse outra coisa, e isso é o que me choca ao ler esse texto. Porque Jesus não vai dizer outra coisa, Rafaela. Jesus não vai dizer outra coisa, disse. Jesus só vai chegar e vai dizer para ele: segue-me. Já pensou? Jesus só disse isso para ele. Jesus não chegou para ele: ei, eu vi tantos cobradores aqui e eu vi você e eu queria te fazer uma pergunta. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você quer vir junto comigo? Porque hoje praticamente a gente implora, não é? Hoje nós pastores praticamente imploramos para uma pessoa dentro da igreja querer ser do ministério. Praticamente nós temos que implorar. Porque hoje em dia é muito escasso. Sabia disso? Hoje em dia é muito escasso. E eu fico vendo Jesus, no meio de tanto, Jesus chega para um único homem, e ele fala não uma palavra assim, você quer, ele não faz uma pergunta, pelo contrário, ele só chega para aquele homem e afirma: segue-me. Só isso. Mas eu entendo uma coisa, que ainda que Jesus chegasse para aquele homem como ele chegou, e disse segue-me, o livre-arbítrio sempre será do ser humano. O livre-arbítrio sempre será do ser humano. O ser humano é que tem o direito de escolha se quer ou não seguir a Deus. A oportunidade estava sendo dada a Mateus naquela hora. E o nome dele não se chamava Mateus, o nome dele se chamava Levi. Outrora, quando ele era publicano, cobrador de impostos, o nome dele se chamava Levi. Então Jesus chega para ele e diz: segue-me. Aquele homem teria duas opções. Ou ele falava: o quê? Eu não. Largar minha vida aqui, meu vidão? Aí imagina, Jesus chega nesse homem e diz: segue-me. E eu entendo o seguinte, que Deus ele sempre vai colocar diante do ser humano duas escolhas. Ou você se levanta e segue a Deus, ou você continua na sua mesma vida, ou você continua na mesma prática, ou você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Mas Jesus sempre vai te dar o direito de escolha. E toda escolha ela tem uma consequência. Toda escolha ela vai ter uma consequência. E aquele homem, Jesus, ao chegar nele, Jesus disse: segue-me. Jesus estava dando uma escolha a ele.
levantar e seguir Jesus, ou permanecer no lugar onde ele se encontrava. E a Bíblia vai nos dizer que ele se levantou e o seguiu. O que eu aprendo com esse texto? Que ele se levantou e o seguiu. Ele já sabia quem era Jesus. Ele já sabia o que Jesus estava falando para ele. E ele já sabia o que ele tinha que fazer. E ele tomou a melhor decisão da sua vida. Tem pessoas que infelizmente estão prostradas. Tem pessoas que infelizmente quando Jesus chama elas não se levantam. Elas não têm coragem, sabe por quê? Porque não quer abandonar a vida antiga. Porque não quer abandonar o pecado. Porque não quer abandonar aquilo que ela faz. E ela sabe que desagrada a Deus. Não quer abandonar. E quando Jesus disse para aquele homem, segue-me, ele automaticamente, sem fazer nenhuma pergunta, ou pedir garantias em troca, porque às vezes, a pessoa para poder seguir Jesus, ela quer ter algum tipo de garantia. Sabia disso? Ela quer ter algum tipo de garantia. Ó, Senhor, eu só te sigo se o Senhor me abençoar. Ó, eu só te sigo se o Senhor abrir a porta para mim. E Jesus hoje em dia parece com um supermercado. Vem para Jesus que Ele te abençoa. Vem para Jesus que Ele te dá um carro novo. Vem para Jesus que a tua vida vai prosperar. Ei, eu entendo uma coisa, que as bênçãos de Deus, elas são consequências de um resultado, de uma vida de retidão com Ele. As bênçãos de Deus, ela vem sobre nós à medida com que nós nos levantamos e seguimos Ele. Eu não posso prometer para ninguém que uma vida com Cristo será uma vida de mar de rosas. Não será. Será uma vida de momentos bons e momentos ruins. Mas a salvação te espera. E aquele homem entendeu isso. Por isso que quando a oportunidade dele foi dada, ele automaticamente se levanta e segue Jesus. E eu entendo uma coisa, que ele talvez não tivesse aquela oportunidade novamente. Por isso que ele se levantou automaticamente e o seguiu. E ele ficou tão feliz com aquela decisão, que ele resolveu fazer um almoço, um jantar para Jesus. E convidou Jesus para ir à sua casa. Imagina só. Você convidar Jesus para ir na sua casa. E não somente Jesus, mas também os discípulos. Jesus foi convidado para ir à casa daquele homem. E os discípulos também vão juntos. E quando eles sentam à mesa, outras pessoas também foram convidadas por Mateus. Sabe quem? Publicanos. E aqueles que a religião chamava de pecadores. E todos aqueles homens começaram a sentar à mesa com Jesus. E quando os fariseus ouviram isso, ficaram chocados. Diaconisa Rafaela. Ficaram chocados. E começaram a razoar entre si na porta, dizendo, ei, como é que pode? Com tanta pessoa boa para Jesus poder sentar e comer, com tanta pessoa boa para Jesus poder se relacionar, Jesus vai querer se relacionar com publicanos e pecadores. E aí Jesus vai dizer um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Sabe qual é esse versículo? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu entendo duas coisas com esse versículo. Sabe o quê? Primeiro, que aqueles que não estão em Cristo, eles estão enfermos no pecado. E aquele que está em Cristo e que tem uma enfermidade física, você ora e pede para Deus te curar, mas Deus não te curou, procura os médicos. Porque Deus também instituiu os médicos para isso. Sabia? Outrora eu tive uma enfermidade, eu fiquei enfermo, eu precisei de fazer uma cirurgia, e aí, sabe como é que é, né? Pobre, eu sou pobre. E aí tem que depender do SUS, acordar de madrugada,
e para o médico fazer a ficha, o CISREG, tudo. 2 anos e não me chamavam, e a enfermidade que eu tinha estava se agravando, já estava indo para os rins. E aí já estava difícil, eu tinha que fazer essa cirurgia. E um belo dia eu cheguei para Deus de manhã cedo, antes de ir trabalhar, até para poder trabalhar já estava difícil. E aí eu cheguei para Deus e disse assim: Senhor, eu ligo lá para o hospital e eles falam para me esperar. Tem 27 pessoas na minha frente, eu estava num cadastro de mais de 50 pessoas, mas já está com 27. Pelo visto, eu só vou operar ano que vem e, pai, seriedade, senhor, não sei se eu vou aguentar ano que vem, não. Está difícil a situação. E o senhor está vendo isso, eu estou sentindo muitas dores, eu estou sem andar direito e falando. Isso tudo com Deus em oração, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que nós, os seus filhos, nos relacionamos com Ele como? Em oração. E a oração, ela é uma conversa. Ela é uma conversa. Diferentemente do clamor. Clamor é uma coisa, a oração, conversando com Deus, na intimidade, é outra muito diferente. E aí eu cheguei para Deus e falei: Senhor, estou precisando fazer essa cirurgia. Me ajuda. Me ajuda. E aí eu estava para fazer essa cirurgia no Ronald Gazola, em Irajá. Mas estava esperando. Não tinha vaga na época. E aí eu estou em Bom Sucesso. Tinha ido fazer um serviço no cliente, estava com jaqueta de serviço, tudo, aquele jaleco de serviço, jaleco de serviço, com a pasta de ferramenta na mão, tudo na Avenida Brasil, quando de repente o Espírito Santo falou no meu ouvido: está vendo esse hospital? Entra. Eu entrei, disse. Entrei no hospital, aí cheguei, não vi ninguém na portaria, eu fui entrando. Aí eu perguntei, eu vi o segurança, cheguei para ele e falei: não, queria saber onde fica o departamento tal, porque eu estou com essa enfermidade assim, 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 e estou precisando fazer essa cirurgia. Aí ele: vai lá no prédio 4. Acho que foi prédio 4. Aí eu peguei, fui lá, fui no andar tal, passei pelo segurança, peguei elevador, cheguei no andar tal. Aí a menina veio: o que o senhor deseja? Eu falei: não, porque eu estou com isso, estou precisando fazer uma cirurgia. Ela: tá, eu vou chamar o médico. Aí chamou o médico veio, fez os exames, me deu a guia, me cadastrou no sistema. Eu fui lá embaixo, me cadastrei no sistema, voltei para o médico deu carimbo, botou na lista. E detalhe, o hospital estava em greve. Por isso que não tinha ninguém no hospital. Por isso que não tinha ninguém no hospital, foi atendido tão rápido. Em meia hora aconteceu tudo. Aí, esperei um tempinho. Aí eu falei: Senhor, agora eu já fiz a primeira parte, faz a tua aí, pai. E bota eu para poder operar. Eu liguei para o hospital. O hospital falou: ainda não tá, vai sair vaga aqui para você, mas não saiu ainda porque está esperando os materiais da cirurgia poder vir, que ainda não chegou, o governo ainda não mandou. Aí eu falei: tá bom. Aí quando foi na outra semana, depois que eu liguei, eles me ligaram e falaram: Senhor Márcio, o senhor Márcio do Rio de Janeiro? Eu falei: sou. Aqui é fulano de tal, do Hospital Geral de Bom Sucesso. O seu nome aqui está para cirurgia. Eu falei: isso. Eu estou até precisando urgente, porque eu já não estou. Aí eu comecei a contar a minha história para a menina. Ela: não, o motivo da minha ligação é porque o senhor tem como vir amanhã? Eu falei: se você quiser, eu vou hoje. Se você quiser, eu vou hoje. Aí eu fui, fiz a cirurgia, deu tudo certo. Graças a Deus, fiz. Deu tudo certo. Era Aí eu fiz a cirurgia, ficou tudo bem, graças a Deus. Então, graças a Deus, mas o quê? Eu usei a minha fé. E eu entendo que Jesus, ele instituiu os médicos na terra, para quê? Para poder cuidar de nós, não é? Jesus cura? Cura, sim. Mas ele também usa os médicos.
Por isso que ele também disse aqui, que quem necessita de médico é quem? É aquele que está doente. Mas nós temos aqueles que têm a sua enfermidade física e temos aqueles que têm a sua enfermidade espiritual. A enfermidade daqueles homens ali era o quê? Era o pecado. Essa enfermidade só tem um jeito: reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador e entregando a sua vida para Ele. Agora, a terceira coisa que eu aprendo, sabe o que é? Com aquele homem chamado Mateus? É que quando ele se levantou, seguiu Jesus, que ele foi e levou Jesus até a casa dele, que ele ofereceu um jantar ou um almoço para Jesus, que os outros publicanos e cobradores e pecadores foram, e os fariseus lá do lado de fora disseram assim: ele senta com publicanos e pecadores. Eu entendo que na conversão de uma pessoa, sempre vai ter pessoas para falarem mal. Sempre vai ter pessoas. Fulano de tal? O quê? Rapaz, meu irmão, fulano está seguindo Jesus. Ih, meu irmão, não acredito não. O quê? Aquela pessoa ali, meu irmão, aquilo ali era o cão chupando manga, meu irmão, agora está um santo. Mas a Bíblia nos ensina que nós, os cristãos, somos uma janela aberta para o mundo. As pessoas, elas nos observam. As pessoas, elas nos observam. Nos observam para duas coisas. E isso é que os cristãos têm que tomar cuidado quando dão mau testemunho. Sabia disso? Porque as pessoas nos observam, porque se elas veem mudança em nós, se elas veem atitude, se elas veem mudança de caráter, se ela vê que a pessoa está ali seguindo Cristo, você tem autoridade para poder chegar para aquela pessoa e dizer: vamos para a nossa igreja, vamos para a minha igreja. E aquela pessoa, através do seu testemunho, vai. Mas a pessoa que tem um testemunho ruim, sabe o que eu já ouvi? Não falando de mim. Para ser crente igual aquela pessoa, prefiro ir para o inferno. Já pensou se eu vi um negócio desse? Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Então, as pessoas nos observam, as pessoas nos enxergam como uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Então, aquele homem, para poder concluir aqui, aquele homem teve a oportunidade de mudar a história da sua vida. Mas como ele mudou a história da vida dele? A história da vida dele foi mudada com um convite: segue-me. E eu quero falar com você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo pela internet, você que está me ouvindo do lado de fora dessa igreja, Jesus, ele faz o mesmo convite para você nessa noite e diz para você: segue-me. E eu te convido, onde quer que você esteja, a se levantar e fazer essa oração comigo. E eu convido a amada igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e onde quer que você esteja, eu convido você em pensamento a falar comigo e fazer essa oração e entregar a sua vida para Jesus. Aquele homem se levantou e decidiu seguir, decidiu mudar de vida, decidiu largar tudo para trás e seguir uma nova vida com Cristo. Até porque a palavra de Deus nos diz que, estando em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo foi feito novo na vida daquele homem. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, eterno, soberano e amado Pai, Senhor Jesus, eu uno a minha fé, Deus, com a fé dessa pessoa, meu Senhor, nesse momento, Pai. Pessoa essa, Pai, que de longe, de perto, meu Senhor, pela internet, ou do lado de fora dessa igreja, ouviu, meu Senhor, a Tua palavra, Pai. Mas não somente ouviu, Senhor, mas também deu crédito, Deus. E por isso, Pai, nesse momento, está em oração, meu Senhor, juntamente comigo. Então, Senhor, eu te peço, Pai, remova, meu Senhor, todo impedimento, Pai. Tudo que impede, meu Senhor, essa pessoa, Deus, de te buscar, Pai. Tudo que impede, meu Senhor, essa pessoa, meu Senhor, de tomar essa decisão, meu Senhor, de te aceitar como único, exclusivo e eterno Salvador de sua vida. Ó Deus,
Que essa pessoa, Pai, possa, meu Senhor, tomar uma atitude em Ti, Pai. E ao tomar essa atitude, meu Senhor, eu te peço, escreve o nome dela, meu Senhor, no livro da vida, meu Senhor. E trabalha, meu Senhor, na sua casa, Deus. Joga por terra todo mal, Deus. É isso que eu te peço, meu Pai. E te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Amém, Deus, graças a Deus. Estenda sua mão para cá para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos nós. Todos dizemos amém. Porque até aqui, operando Deus. Se Deus é por nós, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém, está terminado. Em nome de Jesus, as palmas para Jesus.